Olá, tudo bem? O tema de hoje é inflação e a música que me veio à cabeça foi: Ah, que isso, ela está descontrolada. É brincadeira, mas é verdade, tá? E não é só aqui no Brasil não. O mundo inteiro está sofrendo com forte alta nos preços. Mas o que será que aconteceu? Até quando isso deve durar? E o impacto nos juros e nas taxas, como fica? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Já aproveita e deixa aí o seu like caso esse assunto seja do seu interesse. E caso ainda não seja inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva e ative o sininho das notificações. Ao final do vídeo, aproveite e dê um pulinho aqui embaixo no comentário fixado. Lá você vai encontrar diversos links e cupons para você aproveitar. E já vamos começar aí com uma definição. A inflação é a medida da variação do preço de produtos e serviços. Se um produto custava R$100 em 2020 e agora em 2021 ele custa 110, a gente pode dizer que a inflação desse produto foi de 10% ao ano. Isso quer dizer que todos os outros produtos também inflacionaram 10%? Não. Alguns podem inflacionar mais, outros menos, e outros ainda podem até deflacionar. Deflação é o nome que a gente dá quando a variação do preço de produtos e serviços é negativa, ou seja, quando o item em questão fica mais barato. Imagine um produto que custava R$100 em 2020 e que agora, em 2021, custa R$90. A gente pode dizer que esse produto sofreu uma deflação de 10%. Agora, imagine que você fez uma cesta com os produtos e serviços mais consumidos por famílias de diversas faixas de renda. Você pesquisou o preço de todos esses itens, mês a mês, e foi anotando isso aí numa planilha. Daí você pegou cada um desses itens, colocou um peso um pouco maior para um peso um pouco menor para o outro, e no final fez o cálculo da inflação para essa cesta de produtos e serviços. O resultado que você chega é que, nos últimos 12 meses, a inflação dessa cesta foi de 9,68%. E essa foi justamente a inflação medida pelo IPCA no acumulado dos últimos 12 meses. Se você tem notado as coisas ficando cada vez mais caras dia após dia, eu acredito que essa breve explicação tenha feito você entender como esse mecanismo funciona. Mas isso ainda não responde a uma das perguntas que eu fiz lá na introdução do vídeo. O que será que causou essa explosão de preços de praticamente tudo? Você quer a resposta curta? São 2 sílabas somente. Covid. Isso mesmo. Se o lockdown foi a melhor forma de enfrentar a pandemia, isso a gente não sabe e nunca vai saber. Mas uma coisa é fato. Quando a gente fecha tudo, as pessoas não deixam somente de consumir. Elas deixam também de produzir. O fechamento geral das empresas e das indústrias fez com que o mundo inteiro deixasse de produzir produtos e serviços que servem de insumo, de base, para outros produtos e serviços. E isso afetou toda a cadeia produtiva. Você quer um exemplo? Você deve ter percebido o aumento absurdo no preço dos veículos, não é mesmo? Um dos principais componentes para a fabricação de um veículo é o aço. O aço é uma liga metálica feita basicamente de ferro e carbono. Então, se uma mineradora para de produzir minério de ferro, falta ferro para produzir o aço. E se falta aço, não tem como produzir carros. Quanto mais falta ferro, mais ele fica caro, o que também encarece o preço do aço e, por fim, o preço dos veículos. É uma verdadeira bola de neve. É claro que essa é uma explicação extremamente simplista do que realmente acontece na prática, mas acho que deu para você entender. Agora, imagine que isso não aconteceu somente com carros. Aconteceu basicamente com tudo, já que por muitos meses a economia mundial ficou praticamente parada. Eu não posso negar que a gente já começa a ver as coisas voltando ao normal, mas esse é um movimento lento. Não se recupera a economia mundial de uma hora para outra. Em geral, o que se leva semanas para destruir, se leva meses para se reconstruir. É igual quando você está dirigindo o seu carro e acontece uma batida. 10 minutinhos que os carros ficam ali parados podem gerar horas e horas de trânsito. Então, a tendência é que com o tempo tudo volte a acontecer como deveria. Mas até lá, a gente vai sofrer as consequências das nossas escolhas. Ou melhor, da escolha dos nossos governantes, né? Agora, algo que pode, deve e está sendo feito para tentar controlar a alta da inflação é o aumento da taxa Selic. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe que uma das principais funções da Selic é de controlar a inflação, essa alta dos preços. Mas se você ainda não acompanha aqui o canal, tá esperando o quê? Já se inscreva e ative o sininho das notificações, marcando sempre para receber todas as notificações. E é claro que se você estiver gostando do conteúdo, já deixa também aí o seu like, o seu joinha. Voltando a falar da Selic,
A gente já sabe que quando ela sobe, em geral fica mais caro consumir. Não pela alta dos preços em si, mas sim por causa de condições desfavoráveis para o consumo. Com a taxa Selic alta, as taxas de juros tendem a ficar mais caras, em especial quando a gente fala de financiamentos e empréstimos. Então, quem não tem dinheiro para pagar à vista, em vez de financiar e pagar juros super caros, pode simplesmente deixar de gastar aquele dinheiro. Quando isso começa a surtir efeito, os preços dos produtos e serviços tendem a cair, já que a procura por eles diminuiu. Bom, pelo menos é isso que se espera, né? E enquanto esse efeito não acontecer, a gente vai ver o Banco Central subir a Selic mais e mais. Algo que eu tenho visto, especialmente desde que eu comecei a falar de financiamento aqui no canal, é que muitas pessoas apostaram nas novas modalidades de financiamento, em especial a modalidade poupança e a modalidade IPCA. E realmente, na época em que essas pessoas tomaram essa decisão, essas eram modalidades bastante atrativas. O IPCA estava controlado, a Selic estava na mínima histórica. Na modalidade IPCA, por exemplo, era possível encontrar uma taxa fixa partindo de menos de 5% ao ano. Enquanto em outras modalidades, essa taxa de partida era acima de 7% ao ano. Mas agora, com o IPCA beirando 10% ao ano e com a Selic subindo em média 1 ponto percentual a cada 45 dias, já tem muita gente praticamente arrancando os cabelos com o financiamento. De fato, a modalidade IPCA sempre foi a mais arriscada, mesmo quando o IPCA estava relativamente controlado. Basta você pegar o gráfico do IPCA ao longo dos últimos anos para você ver que a volatilidade dele é muito alta. Ou seja, não é possível termos uma previsibilidade de uma inflação estável, nem mesmo para alguns anos. Quem dirá para um contrato de 30 anos. Nessa modalidade IPCA, a dívida é atualizada todo mês pelo IPCA. Ou seja, no início do contrato você vai pagando as parcelas e em vez de você ver o seu saldo devedor diminuindo, você vê ele aumentando. A maioria das pessoas fica com aquela impressão de que não vai terminar de pagar nunca esse financiamento. É realmente uma situação completamente terrível. Se você está passando por isso, a minha recomendação é que você entre em contato com o seu banco e pergunte se é possível trocar o indexador do seu financiamento. Ou seja, trocar da modalidade IPCA para uma outra modalidade. Caso isso não seja possível, tente pelo menos renegociar aquela taxa fixa do seu financiamento. Assim, a tendência é que a taxa total fique menor. Uma outra possibilidade que sempre está aí na mesa é de você fazer a portabilidade do seu financiamento, do seu banco, para um outro banco concorrente. Independente do que você decida fazer, faça com calma e sempre com muito planejamento. Seja completamente racional. Se você agir pelas emoções nesse momento, você corre o grande risco de piorar ainda mais a sua situação. E aí, agora ficou mais claro para você o que está acontecendo com os preços e com as taxas? Ficou alguma dúvida? Me conte aqui embaixo nos comentários. Recentemente eu gravei 2 vídeos que seguem esse mesmo tema. Em um deles eu falo sobre a alta da taxa Selic e como isso afeta os seus investimentos e o seu financiamento. E no outro eu te dou 4 dicas para você seguir antes de comprar um imóvel. Te vejo lá, você pode acessar esses vídeos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.